O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu agora há pouco com a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, para tratar da reforma administrativa. Na saída da reunião, ele evitou tratar do tema e disse que seria necessária uma modernização do Estado antes de tudo. André Adeli está conosco, tem mais detalhes sobre esse assunto diretamente de Brasília. André, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Piotr. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de defender agora há pouco que é favorável a um fatiamento da reforma administrativa. Nas palavras de Haddad, essa reforma administrativa que prevê principalmente o controle dos gastos do poder público para justamente diminuir o peso da máquina pública, deve começar pelo projeto de lei dos supersalários, que acaba limitando as remunerações e principalmente diversos outros benefícios que acabam acompanhando os vencimentos dos servidores. A exemplo de auxílios, acúmulos de ofício, licenças, abonos e gratificações. Lembrando que esse PL dos supersalários já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021, encontra-se parado no Senado e agora então Haddad defende que esse projeto de lei seja o ponto de partida para a reforma administrativa que ele defende, como eu disse agora há pouco, que seja fatiada, que seja feita em partes. Agora há pouco, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acabou comentando essas declarações de Fernando Haddad, disse que é uma proposta inicialmente bem-vinda e acabou elogiando o Fernando Haddad também porque pelo menos houve o início de uma conversa a respeito de reforma administrativa no governo federal. O que a gente tem apurado nos bastidores, viu, Piotr, é que a preocupação maior do governo nesse assunto é que existe uma pressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesse momento, para que seja colocada em votação lá no Congresso Nacional a medida de reforma administrativa prevista no governo anterior, que seria, então, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que acabou deixando o cargo juntamente com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa medida de reforma administrativa do governo anterior acabava sendo um pouco mais dura com os servidores, por exemplo, tirando ali alguns benefícios como licenças, aumentos e férias superiores a 30 dias. Alguns desses benefícios seriam até mesmo extintos totalmente. Então o governo federal quer evitar que essa proposta acabe avançando no Congresso Nacional e para isso acabou iniciando conversas a respeito de uma reforma administrativa que seria melhor para o governo Lula. O governo Lula tem uma preocupação com os servidores por conta de ter tido um apoio expressivo desse público, principalmente nas eleições do ano passado. A gente vai ouvir o que disse agora há pouco, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a respeito dessas conversas de Fernando Haddad, confirmando, então, esse desejo de fatiamento da reforma administrativa. Nós passamos em revista todas as leis que estão em tramitação, que tratam do tema da modernização do Estado, o que inclui, evidentemente, o funcionalismo, e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo, a lei dos supersalários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado, e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público. Aí, diferentemente do que eu havia anunciado, então, a gente ouviu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendendo, então, que essa reforma administrativa comece pelo projeto de lei dos supersalários. E aí, logo depois, então, agora há pouco no Congresso Nacional, Arthur Lira acabou se manifestando, dizendo que é bem-vinda essa conversa inicial do governo federal, que até então não havia manifestado nenhum interesse ou nenhuma movimentação no sentido de realizar a reforma administrativa. Para devolver
para você, Piotr. Números que a gente tem aqui do Centro de Liderança Pública apontam que os super salários, aqueles acima do teto do funcionalismo, que seria então a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, custam 3 bilhões e 900 milhões de reais aos cofres públicos por ano. E cerca de 25.500 pessoas ganham acima dos 39.200 reais, que seria justamente esse teto dos ministros do STF. Piotr. Muito obrigado. Tá aí o André. Agora são 5 horas e 53 minutos no horário de Brasília. Eu vou pegar só essa parte que acho que é a mais importante, porque, além, obviamente, da necessidade da reforma administrativa, que o governo do PT não gosta da ideia, mas agora há um esforço no Congresso, porque o Arthur Lira, o presidente da Câmara, quem tem colocado esse assunto, não dá mais para ficar lidando com uma lógica perdulária de governo. Mas ele falou de moralização em relação aos supersalários. Tá, porque isso significa privilégios. E, obviamente, quando alguém fala por que alguém está ganhando 100 e poucos mil reais de aposentadoria ou de salário dentro do serviço público, não cabe. Ah, mas é um monte de penduricalho que vai somando e é direito adquirido. Bom, não dá para ter direito adquirido alguém ganhar 150 mil reais. Casos assim extremos. Qual é? Mas a moralização, eu ampliaria um pouquinho mais, e aí o ministro Haddad não chegou a tocar nesse ponto, mas eu vou ampliar aqui para o nosso debate. É o governo continuar aumentando o gasto. O arcabouço fiscal do governo é de aumento de gasto, não é de, digamos, fazer a máquina ficar eficiente e mais austera. Isso é respeito ao dinheiro público. Porque por mais que esse dinheiro de altos salários você consiga conter, ele tem um efeito muito mais moralizador do que propriamente de fazer uma economia vultosa para o Estado. A economia vultosa para o Estado é do governo atual mudar a lógica perdulária dele. Segré, esse tipo de coisa vai entrar no debate de forma séria por parte do governo? Porque, é claro, você fala assim, quem ganha acima de 50 mil não vai ganhar mais porque a gente vai moralizar. Tudo bem, mas se você pegar e somar todos que ganham acima de 50 mil, isso é moralizador? Sim, é importante, claro que é. Tem que voltar o dinheiro para o Estado? Sim, tudo bem, tudo isso é verdade. Mas do ponto de vista estrutural, não vai mudar as contas do governo. O que vai mudar é o governo deixar de gastar mais do que arrecada e, com isso, criar um ambiente econômico mais favorável. E não somente isso, Piotr. Hoje, a metodologia do funcionalismo público está nivelando para baixo. E nós temos dado exemplos aí no 3 em 1. Se o Alan Gani dê esse exemplo, ele trabalha no mesmo setor que eu e ele não faz absolutamente nada. Está no setor público e eu também. Ganhamos o mesmo salário. Mas eu observo que ele não fazendo nada ganha o mesmo que eu. Qual seria a minha motivação para eu trabalhar direito? Então, não deveria ter uma estabilidade apenas por uma questão ideológica que vale. Ou seja, ninguém deverá ser retirado do cargo porque pensa diferente que o governo de turno. Fez concurso, está aí por direito. Mas se ele não presta um serviço que seja uma recompensa em função do que o Estado está pagando, ou seja, todos nós pagamos para esse funcionário fazer a sua tarefa, ele deve sair. E aí vem a questão de precisamos tanta gente, e sempre cito o exemplo, Piotr, muito rápido. Em 1995, o Brasil tinha 163 milhões de população e eram 6,5 milhões trabalhando para o Estado, qualquer das esferas, qualquer dos setores. E hoje nós temos 210 milhões de pessoas e temos praticamente o dobro. Demograficamente, o Brasil cresceu 31%, porém o funcionalismo público cresceu 100%. Para quê? Isso tem a ver muito com governos, sobretudo de esquerda, que utilizam o Estado para cabide de emprego de um monte de militantes que não serve para nada, mas que eles têm que estar aí porque eles ajudaram a que esquerda, chegue ao poder. Isso é que deve ser reformado, não somente os supersalários. A Jovem Pan FM já está conosco também, são 5h56. Temos mais 3 minutos e meio, é isso, Demetrios, mais ou menos? Então vamos lá. Pipeno, por favor. Na verdade, eu recomendo a leitura do portal republica.org, que trata muito bem essa questão de gastos públicos e qual é o gasto de cada área. O Brasil gasta exatamente 8,9% do PIB com salários públicos em todas as suas esferas, né? Agora, há supersalários, há, por exemplo, muitas aposentadorias de ex-governadores, de ex-primeiras-damas em todos os estados, militares que não entraram na reforma previdenciária porque quem fez a reforma morreu de medo de mexer com os privilégios dele. Então é claro que tudo isso tem que ser mexido, tudo isso tem que ser
cortado, né? De fato, tem muito excesso que já veio lá de trás. A cultura de ampliar o Estado aqui no Brasil não é uma cultura de esquerda, não. Aliás, quem aumentou muito estava lá atrás de farda, criou um monte de estatais. Isso não foi esquerda civil, não. Isso veio de lá. Então, tem sim que se fazer uma reforma e eu vejo disposição, até porque o ministro Haddad sabe que ele prometeu entregar 0% de déficit o ano que vem. Esse número passa por essa reforma. Alan Gani. Olha, a lógica em qualquer lugar do mundo do funcionalismo público eu tenho a estabilidade, mas em compensação ganha-se menos, né? Você tem essa troca. Aqui no Brasil, é claro que é o contrário. Então, você tem os dois pontos, né? Você tem a estabilidade e super salários. Tem um estudo do Banco Mundial de 2015, se eu não me engano, encomendado pelo Joaquim Levy, à época ainda no governo Dilma, que mostra que se a máquina pública se tornasse mais eficiente com uma reforma administrativa, na época, 400 bilhões de reais de economia. A valores de hoje, talvez 600 bilhões de reais. Agora, eu sou muito cético a uma reforma administrativa. Por quê? Porque o governo foi contra a regra do teto de gastos anteriores, que era muito boa. Só para fazer uma menção, os estados recentes têm tentado diminuir o tamanho. Daí a esquerda, Piperno, convenhamos, tem querido manter essas estatais todas. 8,9% do PIB dá mais ou menos a média mundial. Deixa eu cumprimentar. A gente está falando de eficiência também. Muito bom. Muito obrigado, viu, Alan? Obrigado, Piperno. Valeu. Meu querido Segré, à distância, muito obrigado aí pela gentileza, viu?